miopia, que é aquela dificuldade de enxergar à distância, é o efeito mais expressivo para a saúde dos olhos durante a pandemia do novo coronavírus. E a gente ficou bem impressionado. Esse estudo foi realizado na China com mais de 120 mil crianças e olha a faixa etária, entre 6 e 13 anos. E esse levantamento analisou exames após o lockdown, de 5 meses em 2020 e mostrou que, em comparação aos anos anteriores, o isolamento aumentou 400% a prevalência de miopia em crianças de 6 anos. Aí a gente decidiu trazer esse tema aqui no nosso programa, porque com os participantes que tinham 7 anos, o aumento foi de 200%. Ou seja, à medida que a idade foi aumentando, o percentual foi diminuindo, mas ainda assim era muito alto, porque as crianças de 8 anos teve uma incidência de 40%. Então a gente decidiu convidar aqui a médica oftalmologista, doutora Mayara Moraes, para falar sobre esse assunto. Doutora Mayara, boa tarde, seja bem-vinda aqui com você. Boa tarde, obrigada pelo convite. A alegria é nossa. Vamos começar explicando o que é a miopia. Sim. Para a gente entender o que é a miopia, tem que entender antes como é que ela ocorre. Sim. A miopia é o crescimento do globo ocular. Isso não é externo, a gente não consegue perceber só vendo. Internamente, o globo cresce mais do que deveria. Então, quando a imagem chega, ela não consegue chegar no fim do olho, no fundo do olho. A gente tem, inclusive, imagem que exemplifica como uma pessoa enxerga, como miopia enxerga. Porque, às vezes, quem não tem o problema não consegue dimensionar, né, doutora Mayara? Exatamente. Olha uma pessoa sem miopia, como vê a mãe e a criança no balanço, e uma pessoa com miopia. Enxerga embaçado, né, doutora Mayara? Embaçado, sem nitidez. Isso para longe, né? Isso para longe. Para longe, a dificuldade para longe. E os longe. sintomas mais específicos, seria essa imagem embaçada? Isso. Geralmente no adulto a gente percebe a imagem mais embaçada quando vai ver um letreiro do ônibus, uma legenda. O problema é que nas crianças elas não conseguem entender isso. Como você falou, são crianças muito jovens. Então elas acham que todo mundo enxerga como elas. Entendi. Então os pais têm que ficar mais atentos aos sinais e não a criança chegar falando que está com dificuldade para longe. Quais são esses sinais? É a criança que quando está assistindo um desenho na TV, coça mais os olhos, lacrimeja. Quando pega um celular, aproxima muito de pertinho para enxergar, não se concentra na aula. Ela não se concentra porque não vê o quadro, mas ela não sabe disso. Então, ela prefere fazer outras atividades. Ô, doutora Mayara, para uma mãe que diz, puxa vida, nunca pensei nisso, mas também faz tantos anos eu não fiz exame no meu filho ou na minha filha. Precisa fazer, sei lá, pelo menos uma vez ao ano levar ao oftalmologista? Sim, a recomendação é que até 2 anos a criança vá a cada 6 meses no oftalmologista. Meu Deus, Isso. acho que poucas mães sabem disso, viu? A gente faz o teste do olhinho, tá tudo certo, depois não lembra mais do oftalmologista. A sorte é que a maioria das pediatras, elas sempre orientam e lembram esses pais de levar. Isso é muito importante. E a partir dos 2 anos, tem que levar anualmente ao oftalmologista, independente de ter queixas. A gente trouxe uma brincadeirinha que a gente achou na internet. É o famoso teste da visão. Coloca a imagem. Aí, quem você vê na foto? Você vê Einstein, né? Albert Einstein, ou você vê Marilyn Monroe? O que é que essa imagem quer dizer, doutora? Eu tô vendo Einstein. Ótimo, o certo é ver Einstein, já fico bem tranquila. Essa imagem colocaram a Marilyn Monroe sobreposta ao Albert Einstein. E quem tem miopia, como a imagem chega antes do fundo do olho, acaba vendo a Marilyn, que está primeiro. Entendi. Aí já é um alerta para procurar um médico. Meninos, vocês estão vendo quem é aí? Você tá vendo quem é, Everton? A mulher ou o homem? Um homem, tá? Bem normal. Guguinha. Tá todo mundo sem miopia. Josa tá de óculos, tá tudo certo, né? Se tirar, vem um homem, ou seja, tem mais astigmatismo, é, Josemar, aí? É isso. Então, ou seja, a gente tá entendendo aqui, se você viu uma mulher, procura um oftalmologista agora. A gente já entendeu que a imagem não chega no fundo do olho, né, doutora? Isso mesmo. Nas crianças desenvolve do mesmo jeito, também não chega essa imagem. Não chega, exatamente. Se os pais já tiverem miopia, há uma incidência dessa? Aumenta. O fator hereditário é super importante. Uso do celular, uso do computador, enfim, dizem que pode aumentar. É verdade ou é mito? Não, é super verdade, comprovado cientificamente. A gente pode desenvolver miopia tanto pela hereditariedade, como você falou, ou pelos hábitos mesmo de vida, que seriam 2 comprovados, que é o uso exagerado de celular e tablet e também pouca atividade externa, sem a luz do sol. Sério? Por isso que na pandemia está aumentando tanto, porque a gente fica em casa, isolados no celular.
fica em casa, né? Aí celular, tela, aula remota, tudo na tela. E aí a miopia tem crescido. Muito. Tem cura, doutora? A gente pode falar em miopia e cura? Infelizmente, a miopia não tem cura. A gente tenta um controle. Quando fica mais velha, às vezes, um mito grande é achar que a cirurgia refrativa, que vai deixar a pessoa sem grau, é a cura da miopia. Mas não. O olho ainda continua maior do que deveria ser e predispõe a doenças oculares, do mesmo jeito. Entendi. Independente de fazer a cirurgia. Tem gente que faz aquela cirurgia para se livrar do óculos e acha que está resolvido o problema. Por isso que muitas vezes volta, é isso, doutora? Às vezes volta, mas a gente tem que ficar atento a doenças como glaucoma, estrabismo, degeneração na retina, que tudo isso pode ocorrer devido à miopia. Olha, lição de casa para toda mamãe e papai esta semana. Agendar oftalmologista para o filho. Não é? Se você tem até a entrevista, na verdade, a pesquisa foi com crianças acima de 4 anos. Mas você aí de casa com filho menor do que isso, não deixa de agendar, porque realmente a gente ficou mais em casa e, gostemos ou não, ficou assistindo mais desenho. Minha filha mesmo tem quase 3 anos, muitas vezes está na frente da televisão. Eu grito, Lavínia, volta, para ela poder vir para trás. Mas muitas vezes está ali na frente com aquela incidência muito forte de luz, né, doutora? Exatamente. Por isso é importante a consulta de rotina. Tem que ter um oftalmologista específico para criança ou pode ser geral? Pode ser geral, mas se for muito novinha, que ainda não vai saber conhecer as letras ou as figuras, o ideal é ser um oftalmologista pediátrico. Entendi. Porque aí vai ter um outro olhar naquela criança. Muito bom. Doutora Mayra, a senhora usa rede social assim, Instagram profissionalmente, que possa divulgar para o pessoal? Tem o Instagram da clínica em que eu trabalho, Pode deixar aí, que é pessoal. ITVJP. Pronto, você vai lá, segue e... Repete o Instagram. ITVJP. ITVJP. Você vai lá, segue, fica aqui pertinho da gente, inclusive, pertinho. né? Quando eu faço meus exames, eu vou aqui, que é bem pertinho, na mesma rua, resolvo. Então, você não perca tempo não, tá? Organiza a visão, é muito importante, não deixa para depois. Quem sabe não foi essa segunda-feira que você está assistindo o programa e não é esse, né, esse gatinho que você estava precisando para tomar conta da visão do seu filho, da sua filha, tá bom? Doutora Mayra, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Aí, menino ou menina? Menino. Menino, como vai chamar? Arthur. Arthur. Ei, Arthur, um beijo, viu? Deus abençoe. Obrigada. A gestação e o nascimento do Arthur. Amém. No próximo bloco, Janaína Ferreira, psicóloga.